Em 2016, ninguém estava preocupado em comprar Bitcoin. Não era moda, hype, nem promessa de riqueza. Era só uma tecnologia estranha que muita gente chamava de golpe. Mas, enquanto alguns estavam ignorando, outros estavam acumulando, sem saber que estavam participando de uma das maiores, se não a maior, transformação financeira da história das suas vidas. Vou fazer hoje uma simulação de quanto você teria se tivesse investindo R$300 há 10 anos atrás em Bitcoin. Vou te mostrar quanto isso virou até hoje. Mas mais importante que valor, é importante saber como isso aconteceu. Porque se você não entender a origem do Bitcoin, você nunca vai entender o seu grande potencial. Porque, pelo contrário que muitas pessoas pensam, o Bitcoin não nasceu para deixar ninguém rico. O propósito dele era outro. Foi causado porque o sistema financeiro da época tinha quebrado. Em 2008, o mundo sofreu uma das maiores crises financeiras da história. Grandes bancos emprestavam dinheiro para pessoas que não tinham condições de pagar. Esses empréstimos foram empacotados e vendidos como se fossem investimentos seguros e espalhados pelo mundo inteiro. Era basicamente uma bomba, porque simplesmente quando as pessoas que não tinham condição de pagar não começaram a pagar, o sistema entrou em colapso. Banco quebrou, milhões perderam emprego, casas foram retomadas e a economia simplesmente travou. E o que o governo fez? O que ele mais gosta de fazer: imprimiram dinheiro. Na verdade, imprimiram trilhões de dólares para salvar os bancos. Ou seja, dinheiro que simplesmente não existia, criado do absolutamente nada. Ou seja, para quem já tem um pouco de conhecimento, a inflação, boom, decolou. Mas nesse momento de crise financeira, foi exatamente nesse momento, nesse cenário, que surgiu algo diferente. Em 2008, uma pessoa ou um grupo chamado Satoshi Nakamoto, eu acho que é assim que se pronuncia, enfim, usando esse nome, publicaram um seguinte documento na internet: Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Era uma proposta simples, mas revolucionária: criar um tipo de dinheiro digital que os bancos não controlassem, não dependesse deles e sem intermediários, sem a necessidade de confiança nos governos. Em janeiro de 2009, o primeiro bloco de rede foi criado, e dentro dele havia uma mensagem escondida. Tinha essa mensagem aqui. Como vocês podem ver, basicamente uma crítica ao sistema. Mas enrolação, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é basicamente um sistema descentralizado. Não existe uma empresa dentro dele, não existe presidente do Bitcoin. Inclusive, para quem assistiu o último vídeo, não existe banco central do Bitcoin. Ele funciona através de uma rede de computadores espalhados pelo resto do mundo. Aí um detalhe, viu, muito importante: só existirão no mundo 21 bitcoins, nunca mais do que isso. Enquanto as moedas tradicionais podem ser imprimidas infinitas vezes, isso corroendo e aumentando a inflação, o Bitcoin tem escassez programada. Não pode existir mais do que esse número de Bitcoins, justamente para ele combater a inflação, que é um grande problema dessa época e até os dias atuais. Agora vamos para o ponto de partida que a gente vai usar para saber quanto a gente teria de 10 anos atrás para cá em Bitcoin, investindo R$300 por mês. Vamos voltar para fevereiro de 2016. O Bitcoin estava longe do radar das pessoas e custava aproximadamente $400. E na época, nada de manchete, nada de euforia. E aí, nesse caso, que vamos pegar uma pessoa comum, que todos os meses estará investindo no Bitcoin desde essa época R$300, sem tentar prever topo, sem tentar prever fundo, apenas comprando consistentemente. Isso se chama estratégia DCA, comprar independente do preço todos os meses. Vamos falar das oscilações até os dias de hoje do Bitcoin, para a gente saber exatamente quanto a gente teria. Em 2017 foi um dos primeiros picos, o Bitcoin explodiu. Foi até cerca de $1.000 e depois foi para $20.000. Estamos falando de dólares. Aí todo mundo começou a falar sobre Bitcoin. E como a euforia estava muito exagerada, veio a queda. Em 2018, ele caiu mais de 80%. Imagina você
investir nesse tempo todo R$ 300 todos os meses e ver seu patrimônio despencar, não é 2, não é 10 que a gente já fica assustado, é 80%. A maioria das pessoas teria parado na hora, mas o diferencial da mentalidade de algumas certas pessoas na época valeu a pena, porque elas continuaram comprando Bitcoin e ficaram acumulando. Vamos para um período que marcou a humanidade e nossas vidas. O período da pandemia, que começou em 2020. No começo, o Bitcoin caiu junto com tudo, mas depois algo histórico aconteceu. Os governos começaram a imprimir dinheiro em uma escala nunca vista. Trilhões, trilhões e trilhões. E o mercado se voltou de volta para o Bitcoin e começou a imaginar ele como uma proteção monetária. Isso, é claro, contra a inflação. Aí foi seguindo. Em 2021, no caso, ele bateu recordes históricos. Mas, se voltando para os dias de hoje, quanto a gente teria em Bitcoin depois desse processo longo ao decorrer dessa história toda? Vamos fazer a conta agora. De fevereiro de 2016, investindo R$ 300 todos os meses de forma consistente, saindo do seu bolso, você teria investido um pouco mais ali de mais ou menos R$ 36 mil. Isso aí saiu do seu bolso. Fora o rendimento do Bitcoin. Vamos chegar lá. Porque, é claro, o valor final não é esses 36 mil. É muito maior que isso. Porque quando você teria comprado, você foi comprando ao decorrer de sua história. O Bitcoin ainda estava barato. Quando, no caso, caiu para 80% e ninguém queria. E foi nessas horas que essa pessoa perseverou e conservou esse seu patrimônio, evoluindo ele bastante. E é exatamente aí onde mora a diferença de quem constrói patrimônio e quem só simplesmente observa. E por fim, esse valor acumulado ultrapassa os incríveis R$ 900 mil. Entenda o seguinte, saiu do seu bolso 36 mil, só saiu. Agora, o seu montante, o seu capital final é mais de 900 mil reais, é quase 1 milhão. Muita gente acha que isso por 10 anos é muito tempo, mas não se perguntam quanto tempo uma pessoa comum, já falei aqui no canal, inclusive, uma pessoa comum trabalhando CLT leva para se aposentar. Isso aí de renda passiva, o Bitcoin não dá renda passiva, ele dá valorização, esse rendimento. Se você, sei lá, der uma ideia de pegar esse dinheiro do Bitcoin e jogar em ações, isso vai lhe dar uma renda passiva muito maior e você vai curtir sua aposentadoria tranquilo, sossegado, como eu falo aqui. Mas aí vem um fato curioso que vale a gente botar aqui, que todo mundo pergunta. E agora? Tá caro? É tarde demais para continuar comprando Bitcoin? Ou ele caiu agora, é a minha oportunidade de comprar? E eu vou relembrar só essa última prévia que a gente fez. A gente fez um resumo. A gente não foi ano por ano, a gente fez um resumo. Mas em 2016, diziam que estava caro. 2017, diziam que estava caro. 2018, 2019, pandemia, 2021, 22, 23, diziam que estava caro. E o Bitcoin, tendo as suas quedas, suas correções, como qualquer outro ativo tem, ele continua firme e forte, crescendo aos poucos. Porque, na verdade, ninguém sabe do preço de amanhã. Mas uma coisa que a gente sabe é que a oferta, no caso do Bitcoin, é limitada. E a sua adoção continua crescendo. Quero deixar uma mensagem muito importante nesse vídeo. O Bitcoin, entenda que o Bitcoin não foi criado para lhe enriquecer, para me enriquecer. Ele foi criado como uma alternativa a um sistema inflacionário. Saiba que o que aconteceu nos últimos 10 anos não foi sorte. Aliás, nem faz sentido algo acontecer durante 10 anos e é sorte. Não faz sentido. Foi um período de tempo, escassez, adoção. Tempo, escassez e adoção. Mas para você que está pensando em investir nesse criptoativo que rende bastante para os corajosos, mas tira do mercado os impacientes, a pergunta que você deve se fazer é: você teria aguentado investir no Bitcoin quando ele caiu 80%? Porque é nesses momentos que o jogo acontece. Mas é isso, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal para aumentar a nossa comunidade aqui de jovens investidores. Valeu, até mais, fui!